Então está aqui do meu lado o Clóvis Pedroni Júnior, diretor-presidente e membro do Conselho de Administração da Alphatest Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Marketing pela Escola de Negócios Trevisan. Então, só para deixar aqui o título da palestra registrado, as novas tecnologias automotivas e os impactos na reparação e movimento Right to Repair. Ixi, gastei meu inglês todo. Tá com vocês, certo. Clóvis, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Também quero agradecer. Não é tão longo o agradecimento, mas muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Eu apresentei uma palestra num evento em São Paulo. Aí conversou comigo e pediu para que a gente fizesse uma palestra aqui para mim e para vocês. Então, trazer um pouco das informações sobre a tecnologia, o que está acontecendo, a inovação. Eu acho que eu vou no microfone aqui no... Alô, alô? Porque está falhando o sem fio, né? Então, a minha palestra é sobre, como já foi comentado, as novas tecnologias automotivas, os impactos na reparação e o movimento Right to Repair, que é uma coisa que está acontecendo e é muito importante a gente estar atento, e acho que no final da palestra isso vai estar mais claro para todo mundo. Então, eu vou começar falando um pouquinho do histórico da tecnologia embarcada, né? A tecnologia que vai nos veículos. Nós temos aí, no começo da década de 90, a injeção eletrônica digital, no mundo lembra lá os primeiros carros com injeção. Começou um pouco antes com a injeção analógica, mas logo em seguida entraram a eletrônica digital. E depois veio o painel, imobilizador, ABS, airbag, transmissão automática, controle de estabilidade. Controle de estabilidade deveria ter sido um item obrigatório, tornado obrigatório nesse ano, em 2022, mas houve aí um movimento muito bem concatenado, isso foi jogado para 2024. E é muito importante, ele é tão importante quanto o ABS e airbag para a segurança e para a vida. E lá fora já é um item obrigatório, mas vai se tornar obrigatório. Então, esse é o histórico, e nós vamos ver agora que está vindo coisa nova, e está vindo muita coisa nos veículos. Todos vocês estão bastante conscientes disso, vivem o seu dia a dia, com certeza, falando de injeção eletrônica, de painel, imobilizador, ABS, airbag. Eu vou começar, o professor Eduardo Janetti comentou que a questão dos veículos elétricos. Essa é uma realidade que está vindo forte. Eu trouxe um pouquinho aí as nomenclaturas que nós temos, né? Então, com as letrinhas novas, aí, a sopa de letras, cada vez surgem mais letras, né? Que vem do inglês, nós temos lá o BEV, Battery Electric Vehicle. É o veículo elétrico a bateria, seria o mais tradicional, né? O veículo elétrico puro. Depois tem o FCEV, que é o veículo elétrico a célula de combustível, que algumas montadoras estão investindo nisso. Temos os híbridos. Na parte dos híbridos, nós temos o plug-in Hybrid Electric Vehicle, que é o veículo plug-in, aquele que coloca na tomada, realmente. Isso vem do plug-in. Então, você consegue carregar a bateria através da tomada. Temos o HEV, que é o veículo elétrico tradicional, que você não carrega na tomada. E carrega como a bateria? Basicamente, na frenagem regenerativa. Então, você freia. Quando você freia o veículo, você transforma a energia cinética em energia elétrica. E, com isso, você carrega a bateria. A BMW agora está trabalhando num sistema, está começando a sair na imprensa, que você vai usar os amortecedores também. É uma coisa nova. Então, conforme o veículo... Então, os buracos no Brasil vão ser transformados em energia. Olha que coisa boa. Até que, enfim, uma função para os nossos buracos, né? Que não, às vezes não é tão ruim assim, porque quebra mais o veículo. Mas o carro vai balançar, à medida que ele balança, aquilo lá é um movimento, é uma energia que está sendo desperdiçada. E a suspensão trabalha gerando energia elétrica. Essa é uma coisa nova ainda, que ainda não tem comercialmente. Então, esse é o veículo. E também o motor a combustão pode ser usado para carregar o veículo. E tem o Mild Hybrid Electric Vehicle, que é o veículo híbrido leve. Alguns veículos estão saindo, geralmente são baterias de 48 ou 60 volts, de baixa tensão, não é uma tensão alta, e ele é usado para ajudar o motor a combustão, de forma que você tenha mais eficiência, gaste menos combustível, polua menos. Então, basicamente, é nessa família que nós estamos trabalhando, tá? Nós temos no mercado.
O veículo elétrico traz um novo mundo, pessoal, que nós temos que estar muito, muito atento. Porque eles têm uma característica, eles já nascem conectados. Eles são como as crianças de hoje. Elas já nascem conectadas. Nós, somente a minha geração, que já sou uma geração mais antiga, a gente teve que acostumar a mexer com o computador. Eu lembro que, no meu curso de engenharia, na Unicamp, que é uma universidade de ponta, eu fui mexer com o computador no final do meu curso. Já estava começando, mas eram computadores imensos, né? Um bichinho desse hoje tem capacidade de processamento N vezes maior do que o computador que eu usava na Universidade de Campinas. Então, as crianças não, elas já nascem, elas já estão mexendo com essa brincadeira, e o carro elétrico eletrificado é mais ou menos a mesma coisa. Ele já nasce conectado, e com isso ele já está trabalhando em cima de uma nova realidade. Isso significa novos desafios, com certeza, e oportunidades, como nós vamos ver daqui para frente. É uma onda forte e mais rápida do que pensamos, porque às vezes eu lembro que eu comecei a falar de veículo elétrico já há algum tempo, fiz algumas palestras, inclusive algum ano atrás, um ano e pouco atrás, fiz uma palestra para todos os presidentes de Sindirepa do Brasil, que é o Sindicato da Indústria de Reparação, né? E eu falava muito do elétrico, e parecia que ainda as pessoas ainda estavam começando, mas isso vai demorar no Brasil. Eles estão chegando mais forte e mais rápido do que pensamos. Se vocês comecem a ver os anúncios de veículos no Brasil, principalmente com a onda chegando dos veículos coreanos, chineses, você vê que hoje a Kia está fazendo muita propaganda do veículo eletrificado, né, que a gente fala, o híbrido. A Caoa Chery também está fazendo muita propaganda disso, e outras marcas estão chegando. Está chegando a BYD, que é fortíssima, vou falar um pouquinho da BYD, e vai acontecer mais rápido. E vai acontecer mais rápido por alguns motivos, né? Meio ambiente, aquecimento global, isso está na agenda mundial, não dá para fugir disso, porque nós temos uma obrigação com o planeta e nós temos uma obrigação com as próximas gerações, que nós temos que manter a Terra onde nós vivemos. E tem uma questão que é muito importante, que às vezes a gente esquece, que é a redução da poluição nas cidades. O principal fator de poluição nas cidades são os veículos. E se a gente passar a usar veículos elétricos, ou eletrificados, ou híbrido, e o veículo híbrido ele tem uma característica, ele usa o motor elétrico muito na cidade, inclusive o veículo elétrico ou híbrido, ele gasta menos a bateria na cidade, porque você freia muito mais. À medida que você freia mais, você regenera a energia. Na estrada, ele tem um consumo maior de energia, porque você praticamente não freia, ou freia muito pouco. Então, a parte elétrica do veículo é muito importante na cidade, e é muito utilizada. Inclusive, no padrão, está escrito ali elétricos, no padrão internacional, eles consideram o veículo elétrico os veículos elétricos puros e os veículos híbridos, plug-in. Porque esses são os veículos que podem funcionar sem combustível, sem nenhuma gasolina. O plug-in ele tem menos autonomia, geralmente vai de 50 a 60, 70 quilômetros, e um elétrico puro, hoje nós estamos falando já de 400, 500, 600, já tem carro chegando perto de 700 quilômetros de autonomia. Então, esse é aquele que eles classificam como... Porque tem uma zona cinzenta aí, né? Alguns falam elétrico, outros falam eletrificados, mas na nomenclatura internacional, o elétrico, quando a gente fala veículo elétrico, é o elétrico puro e os híbridos plug-ins. Vamos falar um pouquinho dos elétricos, então, na Europa. Em 2035, termina a venda de veículos a combustão na Europa. Essa é a previsão. Vários países estão mais adiantados que isso, mas isso tem uma decisão do Parlamento Europeu que foi tomada agora em junho desse ano, que a partir de 2035 não se vende mais carros a combustão no continente europeu, mercado comum europeu. E alguns países já estão determinando até quando vai poder rodar com um veículo a combustão. Então, tem país já falando que em 2040, 2045, 2050 não roda mais. Não é questão que, então, se aquele veículo que você comprou, ele vai parar de ser usado. Isso aqui nem a meteorologia do professor Janete. É uma coisa que você fala que vai acontecer e ela que se retroalimenta e às vezes acontece mais rápido, porque as pessoas deixam de comprar um veículo falando, eu não vou comprar isso, porque daqui a pouco não vai ter mais mercado, não tem o que fazer com ele, etc. Né? Em 2021, foram vendidos na Europa 2,3 milhões de veículos. O número está um pouco mais... crescimento de 70%.
Isso significou uma participação de mercado de 12%. Final desse ano, já estamos falando em 25% de participação do mercado dos veículos elétricos. Olha aqui, 1 em cada 4 veículos já vai ser elétrico na Europa. Na Noruega, o ano passado, 72% de participação. Esse ano já estamos falando aí perto de 80%. A Noruega para de vender veículos a combustão em 2030. É antes do que o resto da Europa. Aí depois você fala, puxa, mas a Noruega não é aquele país que vende peixe e vende petróleo? É aquele país que vende peixe e vende petróleo e tecnologia. Mas eles têm uma visão de mundo extremamente avançada. Então, eles acham que o petróleo tem que ser usado para outras coisas, para a indústria petroquímica, hoje tudo tem petróleo, e não para queimar, gerando poluição. Então, é um país que, apesar da indústria do petróleo ser extremamente importante, a visão de mundo deles fala, nós vamos para a eletrificação, e hoje já termina esse ano, eu diria, com mais de 80%, aí tem que esperar depois os números, mas 72% ano passado, 80%. A Suécia, 45%, a Holanda, 30%, a Alemanha, 25%, e aí vai diversos outros países que estão eletrificando a frota. A venda de veículos leves elétricos na Europa já ultrapassou de diesel. Todo mundo sabe que a venda de diesel na Europa sempre foi muito tradicional. O diesel de veículos leves aqui no Brasil praticamente não existe, né? Existe nos utilitários, aí, mas não existe. Lá na Europa sempre foi muito forte. Desde o final de 2021, já estão vendendo mais veículos elétricos do que veículos diesel. A Volkswagen, olha que coisa interessante, a Volkswagen é a maior montadora europeia, a segunda maior montadora do mundo em quantidade de veículos vendidos, só pede para Toyota. A Volkswagen, na feira de Munique do ano passado, o Salão do Automóvel de Munique, que é o principal da Alemanha, ela não expôs nenhum veículo a combustão. Zero. O que significa isso? É a Volkswagen, que é a segunda maior montadora do mundo, a maior montadora da Europa, já enxerga que expor veículo a combustão é expor coisa do passado. Então ela está expondo o quê? Coisas do futuro. Só tinha veículo elétrico no stand da Volkswagen. E também significa o quê? O cliente, a visão da Volkswagen, o cliente não iria na feira de Munique para ver veículo a combustão. Ele queria ver o que é o futuro. E aí, de novo, é a meteorologia que você prevê que o tempo vai ficar bom, ele acaba ajudando e ficando bom. Se você prevê que ele vai ficar ruim, na economia isso acontece realmente. Vamos falar um pouquinho do mundo. Elétricos puros, primeiro semestre de 2022, 3 milhões, mais de 3 milhões de veículos vendidos no mundo, 8,8% de participação. Os elétricos híbridos plug-in, 1,1 milhão, 3,2%. Total, mais de 4 milhões de veículos, 12% de participação, pessoal. Em setembro, agora desse ano, mais recentemente, nós já pulamos lá para uma cifra já de mais de 1 milhão de veículos vendidos em setembro. Olha o crescimento, mais de 50% de crescimento, 17% de participação, sendo 13% de elétricos puros e 4% de híbridos plug-in. Então, no mundo, o elétrico está mais forte do que o híbrido, um pouco diferente do Brasil. Vamos falar de montadoras, Tesla, né? A grande Tesla. Quem começou essa brincadeira toda aí, chacoalhou o mercado. A Tesla já vendeu 3 milhões de veículos elétricos, só puro, né? Eles só fazem elétricos puros. Isso só foi alcançado em julho desse ano. E já está crescendo cada vez mais. O primeiro semestre desse ano foram 564 mil veículos vendidos. Aí vem a BYD. A BYD hoje é uma empresa chinesa, que já é a segunda maior fabricante de baterias do mundo, inclusive a Tesla está usando baterias BYD. A BYD faz as baterias de veículos elétricos sempre foram cilíndricas, e agora a BYD veio com a Blade Battery, que é uma bateria de lâmina, que é uma nova tecnologia que tem uma densidade maior energética, que a gente fala, e com isso ele consegue aumentar a autonomia do veículo. Mas a BYD hoje é a maior empresa do mundo de veículos elétricos, quando você considera elétricos puros e elétricos plug-in. Já passou a Tesla. Então, hoje a propaganda deles, somos a maior do mundo em veículos elétricos. O primeiro semestre, olha lá, 641 mil veículos. Já passou a Tesla, que foi 564, tudo bem. A Tesla é só elétrico puro, tem essa diferença, né? Ela demorou, para vocês terem uma ideia, 13 anos para vender 1 milhão de veículos. Depois, em um ano,
ela passou para 2 milhões de veículos. Quer dizer, de 13 ela foi para 1. E depois, em 6 meses, ela passou para 3 milhões de veículos. Olha a velocidade, 13 para alcançar 1, depois mais um demorou 1 ano, depois mais um demorou 6 meses. A BID está no Brasil desde 2015, tem uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas, desde 2015, e agora ela assumiu a fábrica de Camaçari, lá, o complexo industrial de Camaçari, que era a Ford, que saiu do Brasil, e está montando lá novas fábricas de carros e baterias. Ela vai fabricar carros aqui no Brasil e vai fabricar baterias aqui no Brasil. Ela, por enquanto, está só importando. A China, pessoal, a China deu um salto. A China deu um salto. Da mesma forma que Taiwan hoje representa 80% da, da produção de componentes eletrônicos, como o professor Janete comentou, e um item importante, é 80% no geral, mas os componentes mais sofisticados, ela praticamente detém 100%. Só Taiwan tem tecnologia para fazer medidas de componentes baixíssimo. Negócio assim, um pedacinho do nosso fio de cabelo. Mas a China hoje tem mais de 300 fabricantes de veículos elétricos. É uma loucura, elétricos eletrificados. Tem aí as mais famosas, a BID, a Great Wall, a Chery, Jaque, Geely, mas cresce assustadoramente. Outubro desse ano, elétricos puros, 410 mil, 22% de participação. Quase 1 em cada 4 carros chineses são elétricos puros. Aí você pega mais os veículos híbridos plug-in, dá uma participação de mercado de quase 1/3. Quase 1/3, quase 1 em cada 3 carros chineses são elétricos. Então, realmente, é uma velocidade, isso está assustando o mundo e está assustando as montadoras, porque os chineses não estão para brincadeira, não. E a coisa vem forte aí. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Acho que aqui eu vou precisar da minha colinha, porque os números estão tão pequenininhos que talvez eu fale algum número errado. O Brasil, em 2019, nós vendemos quase 12 mil veículos elétricos, eletrificados aqui, né? Os elétricos puros e plugins. Basicamente, plugins não, e híbridos em geral. Basicamente, do Brasil é mais híbrido. Isso aí, número passou em 2020 para quase 20 mil, um crescimento de 67%. Em 2021, 35 mil, foi um crescimento de aproximadamente 70%. E o primeiro semestre desse ano, nós já vendemos mais de 20 mil. Com crescimento de quase 50%. A nossa participação ainda é pequena, 2,4%. A China já chegou em passou de 30%, quase 1/3. Nós estamos ainda no 1/10 disso, estamos chegando perto de 3%, aí, alguma coisa parecida. Mas se vocês pensarem que o mercado de automóvel caiu nos últimos anos, de combustão, o único mercado que cresceu de vendas foi o de veículos elétricos. Elétricos, quando eu falo elétrico, vamos considerar elétrico puro e os híbridos, o híbrido em geral, tá? A previsão para 2022 é uma venda de 46 mil veículos elétricos leves. Crescimento de 31% em relação a 2021 e realmente é bastante significativo. O Toyota fez hoje é a líder nesse mercado, fez uma jogada boa aí, né? A Volvo é a líder em carros elétricos puros, principalmente com o Volvo XC40. O XC40 é o SUV da Volvo, o menorzinho. Ele era híbrido, plug-in. A partir desse ano, eles pararam de trazer o híbrido plug-in, só traz o elétrico. E está vendendo. Tudo que traz, vende. Tudo que traz, vende. Assim, a Volvo hoje, na verdade, tem um problema da Volvo do Brasil, que eles querem aumentar a cota, mas a Volvo também não dá conta de fabricar tudo que eles estão vendendo, então tem uma cota para o Brasil. Mas o Toyota é um exemplo interessante, que a Toyota lançou o novo Corolla, e lançou o Corolla híbrido, hybrid, né, que todo mundo vê na rua aí. O Corolla Sedan já está 1 em cada 4 é híbrido. E é um carro mais caro, ele custa mais caro, mas as pessoas compram pelos benefícios que isso traz. E o Corolla Cross, 32%. 1/3 das vendas já é do híbrido. O Boston Consult Group, o BCG, publicou um estudo ano passado, que foi publicado pela Anfávia, que eles estão prevendo, em 2030, um tamanho do mercado de veículos elétricos no Brasil, eletrificados, de 12% a 22%.
2030, pessoal. 2030 está daqui a pouco aí, ó. Nós estamos falando em 7 anos, não tá, nós não estamos falando de... E para quem pensa no negócio em médio e longo prazo, o professor Janete estava falando, né, que os investimentos você pensa em 15, 20 anos, 17 anos é pouco, é quase nada. Ou a gente começa a investir agora, e quando eu falo investir, talvez seja... Para mim, o ideal é que vocês investam em equipamento, porque eu vendo equipamento. Então, mas eu acho que não adianta nada investir em equipamento se vocês não investirem em capital humano. Então, isso é extremamente importante. Então, o equipamento em si ele não faz nada sozinho. Apesar de a gente ter hoje diagnóstico, inteligência artificial, etc., eu vou comentar sobre isso, uma propagandazinha do nosso negócio, mas o capital humano é essencial. Em 2035, o BCG está falando no mercado de 32% a 62%, porque essa variação são diferentes simulações que eles fazem. Então, eles estão falando, olha, no mínimo 32%, podendo chegar em 62%. Ou seja, em 2035, metade dos veículos que serão vendidos no Brasil serão de veículos eletrificados. Nós estamos falando de 1,3 milhão a 2,5 milhões de veículos. Vai chover veículo elétrico nas oficinas daqui para frente. Vocês vão ver. Já está com 120 mil no mercado e vai começar a parar a Corolla daqui a pouco nas oficinas e a coisa vai ser de uma maneira muito mais rápida do que nós pensamos. Tem um número interessante aqui, ele não está na apresentação porque saiu semana passada. A McKinsey, que o professor também comentou, que é uma das grandes consultorias do mundo aí, ela fez um estudo que ela divulgou há poucos dias, que até 2040, 85% da frotas de carros por aplicativo serão de veículos elétricos. Ou seja, o veículo elétrico vai dominar o mercado de aplicativos. Inclusive, a BYD tem um carro que só é para aplicativo. Ele só vende para uso, para serviço de aplicativo. Não me lembro o modelo agora. Eu não estou aqui fazendo propaganda da BYD, tá? Não, é só uma questão da constatação da realidade, o que a gente vê que está acontecendo no mercado. Outra previsão que eles têm é que até 2040, a frota circulante de veículos elétricos no Brasil será de 11 milhões de carros. Nós vamos ter em 2040, e aí já entra na previsão que o professor Janete falou, de 15, 20 anos, nós vamos ter 11 milhões de carros rodando nas ruas brasileiras. Então, nós vamos ter que investir em equipamento, vamos ter que investir em capital humano, não tenha dúvida disso. Ou, eu vou sair fora do negócio e não vou conseguir acompanhar esse mercado. Nós temos alguns dados bem interessantes na AlphaTest do que acontece no diagnóstico automotivo. Em 2018, nós começamos a formar um grande banco de dados, que a gente chama de Big Data. Big Data, tradução, é um grande banco de dados. A gente coleta, com autorização dos nossos clientes, e seguindo as regras da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente coleta tudo que é diagnosticado nos nossos equipamentos. Então, se o cliente autorizou, quando ele vai atualizar o software, que ele tem que atualizar de cada 6 meses, pelo menos, obrigatoriamente, a gente pega os dados. E com isso a gente sabe tudo o que acontece. A gente sabe o que foi testado, o que não foi testado, quais foram os defeitos que deram, onde deram, os carros, o modelo, o dia, tudo que vocês pensarem a gente coleta. Nós coletamos nesses 4 anos, passamos já de 16 milhões de diagnósticos. Sabe o que 16 milhões de diagnósticos? Eu estive agora na feira de Frankfurt, na Automecânica Frankfurt, que é a feira mais importante do mundo. Depois da Autop. Não, a Autop é o concurso. Eu estive em Frankfurt e um grande concorrente internacional nosso, no stand deles, eu não tirei a foto, devia ter tirado a foto, que tinha que pôr uma propaganda. Dizendo lá que eles tinham um Big Data com 1,5 milhão de diagnósticos. Eu pensei na hora, nossa, eu tenho... em setembro eu tinha 15. Eu falei, nós temos 10 vezes isso. Nós temos 10 vezes isso. E fiquei muito orgulhoso, porque isso é um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo. Ter 16,4 milhões de diagnósticos, isso agora no começo desse mês, é uma coisa significativa, pessoal. Significativa a ponto de um grande concorrente nosso, europeu, muito forte, colocar lá que eles tinham 1,5 milhões de diagnósticos coletados no Big Data deles, para melhorar o software deles. Nós já coletamos as falhas, os DTCs, Diagnostic Trouble Codes, os códigos de falhas, mais de 17 milhões. E já temos aquele número agora, ontem nós fizemos uma conciliação na AlphaTest, que nós temos mais parâmetros que a gente imaginava, nós já passamos de 1 bilhão de parâmetros lidos.
1 bilhão. Olha a quantidade de zero aí. O que significa isso? Significa um aprendizado tremendo para você usar em inteligência artificial. E é o que nós estamos fazendo. Nós lançamos no ano passado o Captor com DIAG-A, que é o diagnóstico com inteligência artificial. A gente pega tudo isso aí e a gente vai lá com essa experiência naquele modelo de carro, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi a falha, a gente consegue indicar os possíveis defeitos, onde possivelmente tem defeito. Não que a gente acerte 100%, mas acerta com uma grande precisão. E agora, nesse mês passado, nós lançamos uma nova função, que é o Alpha Parts. Alpha de alpha teste e partes de autopeças. O Alpha Parts é, além de fazer o diagnóstico com inteligência artificial, a gente indica quais são as prováveis peças que precisam ser trocadas também usando o algoritmo de inteligência artificial. Então, você vai lá com o nosso equipamento, você pode testar o veículo de uma maneira inteligente, automaticamente. Você tem um modo manual, não é que tirou. Isso aí é novo. Se quer usar, você usa. Se não quiser, você segue o caminho normal. É que tem falhas que são tão específicas que, às vezes, o mecânico não consegue detectar. E a gente consegue, porque tem 16 milhões de diagnósticos, 17 milhões de falhas e tem 1 bilhão de dados. Bom, com tudo isso, depois da propaganda, vem o que mais interessa para a gente nesse momento. O Ranieri falou que eu podia fazer um pouquinho de propaganda, né? Diagnósticos nos veículos. Os veículos, esses dados são de 2022, tá, pessoal? Dados bem recentes. Eu posso pegar o dado do mês passado, o dado do ano passado. Nós pegamos tudo desse ano, tudo que foi testado nesse ano com os nossos equipamentos. Injeção eletrônica, 81,5%. Olha que número estrondoso, né? 8 em cada 10 de diagnósticos são de injeção eletrônica, um pouquinho mais. Depois vem o ABS, 7,2%, transmissão automática, que cresce de uma maneira forte no Brasil, vai sumir com o carro elétrico, mas por enquanto está num crescimento muito forte, 2,8%, airbag, 2,5%, painel, 2,3%, imobilizador, 1,2%, controle de carroceria, 1,2%, e aí vai, a lista é imensa lá, 40, 50 sistemas lá, aí vai diminuindo esse número, aí são os principais. Qual o impacto do veículo elétrico? Powertrain. Powertrain, que é o motor e a transmissão, ele significa 84,3% dos diagnósticos. Agora, vamos lembrar, motor elétrico não dá problema. Se alguém tem... Seu avô tinha lá... Meu avô tinha uma fazenda e lá tinha um poço lá que tinha uma bomba elétrica. Eu não vi nunca mexer naquela bomba lá. Era um motor elétrico dentro d'água e ela não dava problema. Um motor elétrico dá muito pouco problema. Muito, muito. Eu sou engenheiro eletricista, eu sei disso. E não tem transmissão. Aí você fala, nossa senhora, então nós vamos perder 80% dos nossos negócios? Não é bem assim. Não vamos prever que vai só ter tempestade daqui para frente. Vamos prever que vai ter dias bons com bastante sol. Outro impacto, frenagem regenerativa, que é o freio, quando você freia, muitas vezes você não freia. É o one pedal que eles falam. Você acelera, ele vai, tira o pé do acelerador, ele para. É o carrinho de Autorama? Todo mundo já brincou com o carrinho de Autorama aqui? Você acelera, ele vai, que você solta, ele praticamente para sozinho. Ele não tem ali frenagem regenerativa, mas ele tem uma função parecida, ele parece isso aí. Então, o veículo elétrico, você só usa o freio, realmente, numa hora de maior necessidade, uma hora de emergência. Porque, normalmente, quando você tira o pé do acelerador, ele já... Inclusive, no começo, você estranha um pouco, porque o carro quase que já vai freando sozinho, né? E é assim mesmo. Praticamente, você vai usar o acelerador para ir para frear. E ele transforma essa energia cinética em energia elétrica, e, com isso, você usa menos os freios. E tem menos manutenção dos freios, que significa ABS 7,2%. Aí você somou 94 com 7, já deu, passou de 90%, 91,5% a soma dos dois. A tendência forte no Brasil são os veículos híbridos. E aí o veículo híbrido, ele tem um uso urbano no motor elétrico. E aí você vai dar também, você vai usar muito o motor elétrico com menos manutenção. Você fala, puxa vida, então nós estamos perdidos, vai ter só tempestade daqui para frente. Não, não é assim que a coisa acontece. Primeiro, essa tendência forte dos veículos híbridos, ela tem uma vantagem para o setor de reparação, aftermarket, autopeças, porque o veículo híbrido é o veículo mais sofisticado que existe. Ele é o veículo que tem motor a combustão, tem motor elétrico, tem um sistema de controle, ele é o mais sofisticado. Por isso que certas montadoras já estão falando que daqui a pouco eles param de fabricar o veículo híbrido, porque o veículo elétrico é mais simples, ele só tem motor elétrico, e é muito mais fácil de fazer. Mas nós vamos ter vários sistemas novos aí, né? Sistema de gestão de bateria,
é o Battery Management System. Nós vamos ter o sistema de gerenciamento de potência, sistema de controle de motor, freios com regeneração de energia, o controle híbrido, agora vai ter lá a suspensão com regeneração de energia. E o que significa isso? Significa que vocês vão precisar aprender isso tudo. Vão precisar se atualizar. Vão precisar comprar equipamento, de preferência da Alphatest. Vão precisar treinar a mão de obra. Porque, senão, esses veículos, os 11 milhões de veículos que estão prevendo aí que ter daqui a alguns anos no mercado, não vão ser reparados. E nós não queremos isso, né? Eu trouxe uma coisa interessante. A gente, às vezes, não pensa em algumas coisas. Os pneus dos veículos elétricos eles são diferentes. Porque o veículo elétrico ele precisa suportar muito mais peso. O veículo é muito mais pesado por causa da bateria. E tem que suportar um torque muito maior. O motor elétrico tem um torque absurdo. Qualquer carro aí, não muito sofisticado elétrico tem comportamento de quase Ferrari. Esse XC40, que estou falando da Volvo, que é um carro pequeno, ele faz de 0 a 100 em 4,5 segundos, alguma coisa parecida com isso. É de carro esportivo. Os carros da Tesla estão fazendo de 0 a 100 em 2,9 segundos. É carro super esportivo, aí não é esportivo, né? Então, ele tem que ter um pneu que suporta mais peso e suporta mais torque. Ele tem menor resistência ao rolamento, porque tem que ter ganho de autonomia, é um grande problema do motor elétrico. Então, eles estão desenvolvendo materiais que têm a menor resistência. Ao mesmo tempo, olha a coisa, ele tem que ter mais resistência ao torque, ou seja, tem que ter um grip melhor, que a gente fala, e, por outro lado, tem que ter menos resistência ao rolamento. Então, uma coisa contra a outra, é muita tecnologia. E ele tem que dar menos emissão sonora, porque o veículo elétrico não faz barulho. Aí você vai pôr um pneu lá, você, em vez de escutar hoje, você escuta o motor. Você vai escutar muito mais o pneu. Então, eles estão trabalhando nisso tudo. Os pneus são diferentes. É só um exemplo, né, do que a gente está tendo daí, as transformações que uma coisa leva a outra. A gente não pensa em todas as implicações. E, como eu já comentei, a tendência é muito forte no Brasil, é o veículo eletrificado híbrido, o que é bom para nós no final das contas. A Tupinambá, que é uma empresa que instala postos de carregamento de energia, fez uma pesquisa recente, em outubro, lá, 25 de outubro, que 58% dos brasileiros que responderam à pesquisa dizem que gostariam de comprar um veículo eletrificado, ou um veículo elétrico híbrido, ou um veículo elétrico puro. Ou seja, o brasileiro quer. O brasileiro gosta de novidade, né? Então, vocês sabem disso, que tem certos produtos que faz sucesso. Aqui, a gente sempre está entre os top 3, os 3 principais países de novos produtos. Aqui são os americanos, os chineses também, então a gente gosta de novidade. Então, é uma coisa que, de novo, é a previsão do tempo boa. Vai ter a previsão do tempo, então como vai acontecer essa previsão do tempo? Eu sei que vai acontecer, então se vai acontecer eu não posso ficar para trás. Por que eu vou comprar um veículo que daqui a pouco ninguém vai querer? Porque já daqui a alguns anos, daqui 5 anos, talvez quando eu for vender meu carro, já todo mundo está só comprando o carro eletrificado, e essa coisa, uma coisa leva a outra. Por isso que a aceleração, você fala, pô, tem 120 mil carros hoje no mercado, carros eletrificados. E os doidos lá da McKinsey estão falando que vai ter 11 milhões daqui a alguns anos, que uma coisa leva a outra, uma coisa vai levando a outra, vai realimentando. Vamos falar um pouquinho mais, vamos além, né? Eu falei que o veículo elétrico já nasce inteligente, já nasce conectado, então vamos falar um pouquinho das outras tecnologias que nós estamos tendo aí, que já nascem todos elétricos, eletrificados. Não é só elétrico não, né? Todos os carros hoje semi-autônomos, piloto automático adaptativo, aquele sistema que o carro freia e acelera sozinho. Quem tem um não deixa de ter, nunca mais. Eu tenho no meu carro. Eu nunca mais compro um carro que não tenha, porque eu vou viajar, vou para a praia, eu ponho o carro atrás de um carro que eu acho que está numa boa velocidade e deixo ele sozinho. Eu tenho que só controlar o volante, eu não tenho que acelerar, não tenho que frear. E no começo você fica com medo, depois você, até no pedágio, a hora que chega no pedágio tem que baixar para 40 em São Paulo, ele vai atrás, o cara freia, ele freia sozinho. É uma coisa maravilhosa.
Né, olhar para frente, dá até para mexer no celular, não deveria, mas porque você sabe que ele vai frear sozinho. Então, isso aí vai para o autônomo futuramente. Mas o semi-autônomo hoje, no começo, alguns anos atrás, só carros muito sofisticados. Hoje, qualquer carro mais simples já tem como opcional, pelo menos, para dizer que tem. Então, tem. E quando tem um lançamento que não tem, você fala, mas não tem opção de piloto automático adaptativo? Não vai ter carro sem piloto automático adaptativo daqui a alguns anos. Esquece. Porque não vende. Isso aí foi que nem o ar-condicionado e o câmbio automático. Vocês estão vendo a onda. Hoje não tem mais venda de carro sem ar-condicionado. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai bater menos o carro. O carro autônomo bate muito menos do que um carro com ser humano. A gente fala, mas muito menos. Todas as pesquisas... O seguro baixa. É tudo um processo. Porque antigamente nós tínhamos a carroça. E quando começou a vir um trem, fala, puxa, mas vai acabar com o mercado de carroça. Aí veio o mercado do trem. Aí depois começaram a vir os carros. Puxa, mas vai acabar o mercado do trem? Não acabou, mas usa muito menos, né? Porque aí vem um avião. Puxa, mas vai acabar com o ônibus. E assim vai. Essa é a história do ser humano. Se a gente pensar, uma coisa vai se substituindo a outra e você tem que se reinventar. Por isso que eu digo para vocês, invistam em equipamentos da AlphaTest e invistam em ser humano, em capital humano. Tá? Novos sistemas de segurança, frenagem automática também. Quem tem isso, de repente você toma um susto, que você está distraído, seu carro mete o pé no freio e ainda apita no painel. Break, break, break. É um negócio doido. Você fala, puxa, não é que funciona mesmo essa brincadeira aí? Um dia eu passei muito perto da traseira de um caminhão, não deu outra, eu vi que tinha espaço, mas ele freou, ele me obrigou a dirigir direito. Ele falou, você não está sendo cuidadoso, tem que frear aqui, porque está muito próximo da traseira desse caminhão aí. Alerta de colisão, alerta e controle de mudança de faixa, o assistente de faixa, né, que também agora, o meu não tem ainda, mas eu também acho que vai ser uma coisa que... Porque daí, além de você estiver distraído, você começar a sair da faixa, ele te indica, ele corrige, inclusive, né? O meu só toca uma buzininha lá, pipi, pelo menos eu já presto atenção, né? Estou fazendo alguma coisa errada. Os novos sistemas dos veículos elétricos, e os veículos conectados, como eu comentei, é uma coisa que está acontecendo numa velocidade altíssima. E tem até uma nova terminologia, o Figital, é a junção do mundo físico, a fusão do mundo físico com o digital. Isso traz diagnóstico remoto, telemetria, conectividade na nuvem, sistema de segurança firewall. Agora eu vou entrar um pouquinho, que é uma coisa que acho que está todo mundo já sempre me pergunta, que é a questão aí do SGW, do grupo da Fiat, né, Stellantis, que é uma espécie de firewall, mas são novas realidades, novas coisas que estão acontecendo. Então, nós temos aí o módulo SGW Security Gateway. É um gateway, uma porta de passagem de segurança. Isso aí nada mais é do que uma caixinha que... O grupo FCA introduziu isso em 2018. Na época era FCA, Fiat, Chrysler Automotive, e hoje é o grupo Stellantis, que é Fiat, Jeep, Chrysler, Peugeot, Citroën e mais um monte de empresas. Por que eles fizeram isso? Porque em 2017, alguns hackers, que nós não sabemos de onde que vieram esses hackers, nos Estados Unidos, eles invadiram um carro da Jeep por uma falha no sistema de multimídia do carro e conseguiram acelerar o carro, frear, tocar buzina. Eles passaram a controlar o veículo. E com isso, os hackers vão invadir o nosso carro. Só que eu achava melhor ter melhorado o carro do que ter colocado uma caixinha lá para atrapalhar a vida do mecânico. Porque, no fundo, essa caixinha ela serve para isso. Ela fica entre o conector OBD do diagnóstico e o módulo eletrônico do veículo. O que nós, fabricantes de equipamentos, fizemos é tirar o cabo e colocar um outro cabo no lugar. Aí o grupo Stellantis está sofisticando o firewall deles, que a gente achava meio tosco, agora está virando mais sofisticado. Ele está sofisticando. Eles pegaram a caixinha e estão pondo lá no meio do painel. Então, antes ficava do lado do conector diagnóstico, era muito fácil fazer o bypass, que a gente fala, passar por cima. Aí você fala, o que tem a ver a localização da caixinha no carro com hackers de ataques cibernéticos na internet? Eu digo para vocês, zero, nada. Não tem nada a ver onde a caixinha está, se ela está de fácil acesso ou de difícil acesso. Isso mostra que a caixinha serve para atazanar a vida do mecânico, para não deixar que a gente acesse o barramento. E eu não estou aqui para falar mal de montadora nenhuma, só estou falando a realidade do que acontece. Então, pegar a caixinha e tirar de perto do conector de diagnóstico e colocar lá no meio do painel, e o que impacta para vocês? Impacta muito mais trabalho.
Impacta que vocês vão precisar desmontar um painel para acessar o sistema de diagnóstico desse veículo. E hoje nós não temos nem a opção que tem fora do Brasil, que é pagar uma fortuna para acessar isso remotamente, a Fiat liberar para a gente. Nós não temos essa opção no Brasil. Então, os carros hoje, Fiat, tem na Toro, na Estrada, no Pulse, Ducato, lançaram o Fastback já com SGW, ou seja, todos os novos lançamentos vêm com esse módulo. Jeep, Renegade, Compass, Commander, que foi lançado agora também. E agora, entre aspas, mais sofisticado, a caixinha está lá no meio do painel. Vocês vão ter mais trabalho, vocês vão precisar cobrar mais do seu cliente, porque vai precisar desmontar o painel. Quanto tempo, às vezes, demora para desmontar um painel, para acessar? E isso o cliente vai ficar insatisfeito, e é aí que eu vou chegar depois. Para quem que tem que falar sobre isso? Na Europa, existe uma legislação muito forte voltada para o right to repair. É o direito a reparar. Essa legislação é muito forte na Europa. No entanto, desde 2017 está tendo um retrocesso, um grande retrocesso, porque com o advento dos hackers nos carros do grupo Stellantis, da Fiat e da Jeep, as montadoras estão usando tudo que eles querem não deixar acesso, eles falam que é por causa da segurança. E isso, então, torna um grande problema. Eu estive lá na feira, como eu falei, eu me encontrei com um dirigente, o presidente da EGEA, European Garage Equipment Association, Associação Europeia dos Fabricantes de Equipamentos, e eles falaram, olha, coisa era ótima aqui, mas depois disso, desse hackeamento aí dos carros da Jeep, houve um retrocesso muito grande. E a lei existe, mas não está sendo aplicada porque consegue fazer um escape lá, uma passagem por fora, para não aplicar a lei, porque envolve segurança. E eles estão num movimento muito forte com a AutoCare dos Estados Unidos, com a associação lá das oficinas dos Estados Unidos, para esse movimento Right to Repair. Nós tivemos uma reunião, que o Marcelo estava lá, aliás, não só estava, como era o nosso porta-voz, estávamos lá várias entidades do Brasil, a AA, que é a Automotive Aftermarket Alliance, a aliança do aftermarket brasileiro. Estava a FER na minha pessoa e outras entidades. A FER é a aliança dos fabricantes de equipamentos de reparação automotiva. Eu participei dessa reunião. E tinha gente do mundo todo. E eles estão... Eu pus alguns países que eu consegui verificar lá, né, Marcelo? Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Áustria, Holanda, África do Sul, Austrália, Índia, etc. Tinha mais, é que eu não consegui falar. Eu pus aquele que eu tive contato com as pessoas que eu conversei, então eu vi de que país que era, que estava lá no crachá da pessoa, porque parecia que eu estava na ONU. Era uma sala enorme, uma mesa enorme, com gente em volta do mundo todo, discutindo essa questão realmente do right to repair. Nos Estados Unidos, existe um processo, o Bill, que é o presidente da AutoCare, estava lá, conversamos, inclusive. Existe um processo na Justiça do Estado de Massachusetts, porque o Estado de Massachusetts ele aprovou uma lei em 2012 obrigando as montadoras a liberar o acesso aos dados. E não é o acesso aos dados no conector diagnóstico, não, só. É o acesso aos dados conectados, na nuvem. Porque os dados, eles pertencem aos donos dos veículos. Os dados não pertencem à montadora. O dado do meu carro é meu. A montadora pode pegar o dado e jogar no servidor dela lá. E eu não vou poder entrar lá, porque aí seria um crime que eu estou invadindo um servidor da montadora. Mas o dado do meu carro é meu. Os dados são meus. E isso, em termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está sendo muito usado. Mas as montadoras entraram na justiça contra a lei. Esse processo está parado na mão de um juiz desde 2021. A gente acha que é só aqui que acontece isso, né? Mas lá também acontece isso. Ele pediu vistas, que nem disse o Bill, ele sentou em cima da lei. E não diz nem que sim, nem que não. Enquanto ele não fala nem que sim, nem que não, a lei está suspensa. A força é muito grande aí, pessoal. Nós estamos brigando com um cachorro grande, nós somos cachorrinhos pequenos. Então, se nós não nos unirmos, a gente não tem sucesso. E se nós não trouxermos o dono do carro para nós aqui, também nós não temos sucesso. Nós temos que falar para o dono do carro, você vai comprar esse carro. Vamos dar um exemplo que nós temos a realidade. Você vai comprar um novo Fiat Fastback. Você quer morrer fazendo manutenção na concessionária o resto da vida? Não quer. Ninguém quer, a gente sabe disso. Os clientes, não sou eu que estou falando, não. Os clientes dizem isso. Eu não gosto de fazer manutenção na concessionária, porque eu confio muito mais no meu mecânico. Eu não gosto de fazer manutenção na concessionária, porque custa muito caro.
E uma coisa que as pesquisas falam, eu não gosto de fazer manutenção na concessionária, porque eles não consertam, eles trocam peça. Porque eles estão loucos para trocar peça. E as montadoras passam por um processo e estão assustadas agora que as margens das montadoras estão caindo. Então, e cada vez mais, e os carros elétricos chineses, isso acontece de uma maneira muito rápida. Então, eles precisam ganhar dinheiro no mercado financeiro, financiando o carro. Eles detestam o cliente que compra à vista, né? Ir lá fazer o financiamento. Novos serviços, manutenção e venda de autopeça. Porque a peça que passa lá pela concessionária, não é a montadora que faz, é um sistemista, mas a montadora sempre ganha em cima. Ela ganha um rebate ali do que tudo que é vendido. Então, nós estamos aí no Brasil, como eu falei, a Aliança do Aftermarket Automotivo, e tem um monte de entidades, SICAP, ANDAP, Sindirepa, Sincopeças, Sindipeças e outras entidades. Então, a AFER também está nesse grupo aí, batalhando para a gente levar esse movimento Right to Repair. Aí eu tenho falado uma coisa, é mais do que o Right to Repair, é o Right to Connect. Nós temos que ter o direito de conectar. Nós não podemos deixar lá a montadora com os dados do veículo, que ela põe um firewall lá e só ela tem acesso. Porque se isso acontecer, pessoal, nós vamos estar com um grande problema. E quando eu falo nós, porque o meu negócio está envolvido. Eu vou ter muito mais dificuldade de acessar os dados e conseguir fazer um equipamento que consegue dar para vocês o que ele tem que dar adequadamente. Hoje a gente tem acesso a todos os dados. Então, isso aí passa por legislação, ações políticas, cooperação nacional e internacional, é o trabalho que o Marcelo tem feito, que ele falou. Estivemos lá em Frankfurt, ele já foi para Buenos Aires, foi para a feira da Apex, nos Estados Unidos, em Las Vegas, né? Então, é isso aí, existe, o mundo todo está se mexendo do aftermarket. Quando a gente fala aftermarket, a gente fala aftermarket independente, né? Porque a concessionária também é aftermarket, mas é o oficial, né? E tem que falar com o dono do carro, realmente, que eu falei. O movimento tem que chegar no dono do carro. Eu tenho falado muito com meus amigos sobre essa caixinha aí da Fiat, do SGW. Vocês têm que falar para o cliente de vocês também. Esse carro tem uma caixinha aqui. Essa caixinha agora está no meio do painel. Eu vou ser obrigado a te cobrar mais caro, porque eu tenho que desmontar o painel para fazer o diagnóstico. E o pior é o seguinte, se você levar na concessionária, vai custar muito mais caro, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Porque isso é a luta contra o controle... Depois eu pego, deixa. É a luta contra o controle total do processo pelas montadoras. Que elas querem dominar a informação técnica, o diagnóstico remoto, que é o lado conectado. Então, a tendência é eles tentarem fazer tudo remotamente. Se eles tiverem lá o monopólio dos dados, só eles vão poder fazer isso remotamente. Então, os serviços de manutenção passam a ser remotos. Patente e codificação de peças, isso é um grande problema. Isso foi colocado lá na reunião, na FIGEA, lá em Frankfurt, que é uma coisa que todo mundo luta. Você sabe a dificuldade que tem de designar qual é a peça correta, porque realmente existe um sistema de codificação bastante confuso e de maneira talvez deliberada, né? Porque daí você não consegue saber qual é a peça certa, aí você compra a peça chega errada, aí o cliente, o dono do carro fica bravo, porque o carro vai ter que ficar mais 3 dias na oficina, você gasta dinheiro, gasta tempo, etc. E alguns itens, por exemplo, codificação eletrônica. Injetor de veículo diesel tem codificação eletrônica, pessoal. E a criptografia disso é um absurdo, é difícil quebrar, a gente quebra. A gente vai lá e consegue acessar, mas não é simples, porque está cada dia pior. Serviços agregados, socorro, guincho, carro reserva, impacto nas seguradoras, porque tem um impacto no aftermarket, e as seguradoras têm rede de oficinas credenciadas. Então, isso também leva a tirar o serviço do aftermarket independente. Eu estou acabando com o meu tempo aqui, eu estou só olhando ali. Alguns exemplos para vocês. BMW apostará na cobrança de mensalidade para liberar funções do carro. Está acontecendo no Reino Unido. Ou seja, já estão falando em cobrar para liberar certas coisas. Então, quer acessar tal coisa? Tem que pagar. Então, é mais um custo. Isso aí são carros sofisticados, mas a coisa é assim, ela começa no carro sofisticado, depois ela vai baixando e a gente sabe disso. É um mau exemplo, entre aspas, né? E o SGW é um grande mau exemplo para a gente. Mais um exemplo, a Tesla. Aí a Tesla já nasceu assim. Os carros são totalmente conectados. Para vocês terem uma ideia, a Tesla desenvolveu um supercomputador dela. Ela investiu nisso.
Porque os supercomputadores que tinham no mercado não atendiam a demanda que eles têm de dados recebendo. São bilhões de dados, mas 3 milhões de carros mandando dados para o servidor dela, a nuvem dela, a quantidade de processamento que eles têm que fazer. Porque você tem que receber o dado, você tem que organizar o dado, tem que classificar esses dados, então tem que ter muito processamento. Então a Tesla já está falando lá que ele tem um sistema que ele já indica que tem uma autopeça lá, uma peça do carro com provável defeito, e você já pode, inclusive, fazer uma pré-order de uma concessionária, falar, eu quero lá, realmente, no painel do carro, você vai falar, me faz um orçamento aí, me diz onde que eu posso levar o carro. Eles falam que é o carro que tem auto-healing, que é autocura. Ele meio que se autocura. Se todo mundo tiver auto-healing, o que nós vamos ter? Quem cura a gente? Então, essa é uma luta, pessoal. Aliança da reposição automotiva. Por que essa aliança, de novo, só voltando, união em defesa do importante setor da economia e da sociedade? Nós somos um setor muito importante. Nós somos um setor que gera milhões de empregos e recolhe bilhões de impostos. Quanto que é, Marcelo? O setor 68 bilhões de reais por ano, né, de negócios no setor de aftermarket, né? 69, errei por um, achei que era 68, na sua palestra lá em São Paulo. Então, 69, eu lembrava que era esse número, parecido com isso. Defesa da liberdade de escolha do consumidor. De novo, o dado pertence ao consumidor, ao dono do carro, não pertence à montadora. Entre aspas, vou falar uma palavra, ela está roubando o meu dado. Quem mandou ela roubar meu dado e pôr lá no servidor dela? Eu não deixei fazer isso? Aí eles estão fazendo umas autorizações para isso. Respeito ao consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para fechar, pessoal, as oficinas independentes no Brasil, elas fazem em torno de 85% dos serviços de reparação. Aproximadamente 85% dos veículos reparados são em oficinas independentes. Concessionária não dá conta disso, não vai dar conta nunca. Na Europa, Estados Unidos, achei até que era menos, mas dados que eu peguei lá com o máximo da EGEA, na Europa gira em torno de 70%, e o Bill me falou também, o presidente da AutoCare, que nos Estados Unidos também gira em torno de 70%. É bastante. Então, nós temos força. Nós precisamos só estar unidos. Nós precisamos nos unir, precisamos fazer um movimento para defender os nossos interesses, os nossos negócios. Nós temos um momento hoje muito propício no Brasil, que a idade média da frota hoje está em 17 anos. Tem muita manutenção. A gente vê por todos os indicadores, nas oficinas que a gente passa, eu acredito que aqui não é diferente, eu moro em São Paulo, que as oficinas estão cheias de serviço. Então, esse é um momento extremamente bom, um momento salutar para o mercado, porque até 2014, 2015, foram vendidos muitos milhões de carros. Esses carros estão com 5, 6, 7, 8 anos, e a gente sabe que começa a dar problema. Então, eles vão para as oficinas. Esse é um momento onde nós temos que aproveitar para nos preparar para o futuro. É um momento que a gente tem que investir mais, é um momento que a gente tem que melhorar o nosso capital humano, é um momento que nós temos que nos atualizar nas novas tecnologias. Então, se eu tenho um negócio para falar para vocês, realmente aproveitem esse movimento para tornar o negócio de vocês mais sólido. É o que o professor Janotti falou. Pensa nos próximos 10 anos, nos próximos 15, nos próximos 20. Eu não sei vocês, eu pretendo me aposentar daqui a algum tempo, mas eu quero perpetuar a minha empresa. Minha empresa vai continuar com tudo que a gente faz. Eu sou acionista da empresa, sou presidente, sou membro do conselho, não vou ser isso o resto da vida, obviamente, mas a empresa tem que continuar, a entidade. Então, tem que pensar no negócio daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, nem sei se vou estar aqui, né? Aí só um exemplo, a Jeep, por exemplo, estava falando lá, ela tem uns termos e condições, as funcionalidades disponíveis nos veículos conectados Jeep. Isso você pega na internet, tá? Então ele fala um monte de coisa lá, que ele vai pegar dado disso, dado daquilo, não sei o quê. Eu não sei como que é o processo, mas é meio para permitir que eles peguem os nossos dados e deixem lá no servidor deles, e a gente não tem acesso a esses dados. Bom, agora o Ranieri falou que tinha uma surpresa no verão, no final, né? É o seguinte, pessoal, nós estamos fazendo uma super promoção para quem está aqui no Salt, para as oficinas da região. Não vamos sortear nada, não. Mas nós, olha, não é tudo pela metade do dobro, tá? Não é tudo pela metade do dobro. É promoção de verdade mesmo, vocês vão ter um super desconto. Até o dia 15/12, em todos os nossos equipamentos, todos, sem exceção. A linha Capta, que são nossos scanners, os acessórios, os cabos, os módulos, softwares,
quem já tem equipamento, atualização de software, a linha Multijet, que testa e limpeza de injetores GDI tradicionais, recicladora de ar-condicionado. Acabamos de lançar a máquina para a troca de fluido de transmissão automática, porque é um negócio que está crescendo muito no Brasil, então nós lançamos esse produto mês passado, então agora nós temos essa máquina, é uma demanda que a gente tinha dos nossos clientes, que a Alphatest não tinha isso. BT, porque, assim, modéstia à parte, quem compra Alphatest normalmente não sai da Alphatest. Porque, realmente a gente tem uma questão de qualidade, de tecnologia, de atendimento ao cliente. tem que... Ah, não, varia. Na linha Scanners é o maior desconto. É onde a gente está dando mais desconto. Pega o QR Code ali, aquela foto, ou anota o número ali. Eu vou falar o número aqui, porque ali está pequenininho, né? Vou fazer minha propaganda aqui, né? Senão... 11 99 442 2530. 11 99 42 2530 é o nosso gerente comercial. Quiser falar com ele, é o Luiz. Temos lá os testadores de bateria, a linha Oxyjet, higienizadores por ozônio. Cara, tira todos os cheiros. Tem cheiro de cigarro, tem cheiro de cachorro, tem cheiro de leite, tem cheiro do que você quiser. Ele tira cheiro. O carro fica parecendo assim, carro zero. Nas áreas de gás, multímetro, etc. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Meu tempo já acabou. Muito obrigado. Espero que eu tenha trazido informações interessantes para vocês. Clóvis Pedroni Júnior. Obrigado, Clóvis. Tem umas perguntas aqui que a produção já separou. Queria só dizer que você falou esse negócio de coisa inteligente, né, tecnologia. Eu fico preocupado, porque meu celular, quando eu sento nele, ele manda mensagem, liga para as pessoas. Aí eu tenho medo de entrar no carro e ele pagar o IPVA duplicado. Corre esse risco? Não. Não. Beleza. Ele pode cobrar duplicado. Eu tenho o maior medo disso. Bom, então vamos para as perguntas aqui. Elano Sampaio. Onde está Elano Sampaio? Aqui. Elano, por favor, você vai fazer a primeira pergunta. Elano Sampaio, proprietário da Hack Rasta. Eu sabia que ia falar errado. Deixa eu falar de novo. Proprietário da Hack Rasta. Foi bonito. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui de frente de um palestrante de potencial, né? E fazer não só uma, mas 2 ou 3 perguntas básicas, tá? Você iniciou lá pela injeção eletrônica em 91, né, no Gol. Existia um paradigma lá na época que a injeção não emplacava e existiu um tempo ali para poder emplacar. Depois você falou da bateria. Todo mundo tem aquela sede de conhecimento, todo mundo fala em carro elétrico, mas ainda não se falou da logística reversa. Assim como é uma batalha do nosso presidente Ranieri Leitão com os pneus. Tá? E assim, não se fala da logística reversa da bateria e nem do tempo, que o tempo também degrada essa bateria, carregando, recarregando, como funciona com celulares, enfim. E você chegou também na última aí, que eu falei que era 3 perguntas, sobre a LGPD. Como eu estava comentando com o meu amigo Cid ali, que nós dois trabalhamos numa área muito parecida, com dados, com informações de clientes. Muito se sabe, tá? Não vou chegar ao mérito aqui agora, que às vezes sistemas perguntam se você autoriza. Só uma caixinha para tu marcar, mas tu marcando ou não, ele já pegou teu dado antecipadamente, tá bom? É isso. Tá preocupado com o carro pegar spam, né? Dessas spam pra gente, então eu também tenho medo. Pode ficar aí. Eu queria só deixar aqui no ponto, o Eudes Marinho, cadê o Eudes? Já fica aqui, Eudes, para você fazer a próxima pergunta. Por favor, Clóvis. Aqui, então, vamos lá. Bom, a parte eletrônica realmente nasceu e todo mundo no começo... Eu vou contar uma coisa para vocês, né? A gente brincava que a gente foi lá verificar, ninguém usava sapato, ou você acha que o mercado é enorme, ou você acha que não tem mercado. Nós lançamos o primeiro scanner no Brasil, a Alphatest, o ST4000, que era para Volkswagen e Ford, para as montadoras, foi o primeiro, depois o Capto 2000, que foi o primeiro scanner multimarcas. E no começo o mecânico não sabia para que servia aquilo. Nós montamos um centro de treinamento. Nós treinamos mais de 30 mil pessoas em um prazo de 2, 3 anos. E nós lançamos em 91, 95, a Alphatest já era a maior empresa do setor de equipamentos de reparação no Brasil. Deu um boom nos nossos negócios, realmente. Então, é por isso que eu falo que tem que investir no capital humano, que está vindo agora. Hoje nós não damos treinamento mais, porque existem empresas especializadas. Na época, nós montamos o centro de treinamento para atender uma demanda e uma necessidade do mercado, que era mostrar o que era a injeção e a eletrônica embarcada. E aí falar, poxa, você precisa disso, disso, disso. Então, mais de 30 mil pessoas, realmente é uma quantidade bem significativa. A segunda questão que você levantou, a questão das baterias, né? As baterias estão se tornando cada dia melhores. Elas hoje já têm uma garantia de 8 a 10 anos, mais ou menos. E já existe uma indústria
para o que fazer com essas baterias. Já está tendo uma competição já do que fazer com a bateria quando acabar. Já a indústria já está se desenvolvendo. Então, existe uma aplicação muito forte em sistemas estacionários, que a bateria não tem que ficar carregando e descarregando, porque no carro ela tem que ter lá 80% pelo menos de conseguir, porque depois de um tempo ela não consegue mais carregar, no carro é muito ruim. Mas se você tem um sistema estacionário, onde você precisa da bateria para alguma coisa e ele fica parado, estacionário é que fica parado, né? Você não precisa de 100% daquela bateria. Se ela tiver com 50%, 40%, ela atende perfeitamente. E já existe uma indústria, isso já está acontecendo fora do Brasil, de pegar todos aqueles itens, retirar tudo que der e reutilizar isso aí. Então, já tem estudos de algumas consultorias falando que vai ter uma guerra pelos materiais das baterias que terminarem a vida. Reciclar a bateria. Vai ser extremamente viável economicamente. Nasce um outro mercado. Exatamente isso. Então, tem empresas especialistas investindo nisso. Desenvolver tecnologia para usar aquele material. Tá? E a terceira colocação que você fez? LGPD com os dados. Isso é um dos itens que nós temos utilizado, né? A gente, por exemplo, coleta dados. A gente não faz nada que não seja de acordo com a LGPD. Inclusive, nosso jurídico fez o termo de aceite nosso um pouquinho até mais restrito do que a LGPD. A gente usou o sistema europeu, porque ele é muito restrito. A gente falou, vamos fazer igual, porque é um pouco mais restritivo. Pegamos que está dando certo. E por isso que a gente fala, a montadora não tem o direito de pegar o dado do meu carro, guardar lá no servidor dela e falar que é dela. Não é dela, é meu. É do meu carro. Eu dou para quem eu quiser. Essa que é a verdade, né? Tá bom? Então, agora, Eudes Marinho, proprietário do Grupo Profi Autos, diretor da Somotos. Também queria preparar aqui o Cláudio Holanda. Pronto, Cláudio, fique aí. Você, Boa noite a todos. Parabéns pela excelente explanação. É um assunto muito atual, né? Clóvis é um parceiro da empresa Profi Autos. Lá nós temos orgulho de ter o equipamento de AG, né? Moto de AG e o Captur, versão V5, né? Versão V5, lá no treinamento de injeção eletrônica. Então, Clóvis, parabéns, obrigado pela parceria e estamos juntos. O assunto é bem interessante, né? Muita atualidade, porém a gente se preocupa com o perfil do profissional. Aí vai a primeira pergunta. Qual é o perfil do profissional que vai prestar manutenção de um veículo considerado elétrico? O perfil do profissional é você tem mais condições de falar do que eu, mas basicamente eu acho que tem que ser pessoas interessadas em aprender. Começa por aí. Essa é a principal questão. Porque tudo que é novo, ele traz, num primeiro momento, as pessoas ficam assustadas. Então, se você tem um profissional na tua empresa que ele quer aprender, ele quer melhorar, ele quer saber mais, é esse o perfil, porque você treina um bom profissional. Tem até um dizer aí no mundo dos negócios que, assim, se você tem um profissional que tecnicamente é ruim e não é interessado, manda embora no mesmo dia. Se você tem um profissional que tecnicamente não é tão bom, mas é interessado, treina. Treina que ele tem potencial. E se você tem um profissional que é bom tecnicamente e é interessado, esse você promove, trata bem, porque é de gente assim que você precisa. Então, é treinamento e gente que quer aprender. Esse é o perfil do profissional que eu diria para vocês, porque é muita tecnologia. A pessoa tem que gostar de aprender, tem que gostar, tem que ter, desculpa a palavra, mas tesão pelo que está fazendo mesmo. Obrigado. Beleza, obrigado, Eudes. Agora vamos com o Cláudio Holanda, proprietário da empresa Sertões Off-Road e presidente da rede Multiautos Off-Road, diretor da Sincopes. Vixe, deu o currículo todo. Vai lá. Boa tarde a todos. Rapaz, eu estava morrendo de medo do professor Eudes também fazer a mesma pergunta que eu ia fazer, que ela fez praticamente todas. Fez três, já três assuntos, que cada assunto que você falava, eu tinha uma pergunta para fazer. Se desse, a gente passava a tarde todinha aqui conversando. Mas assim, vamos lá. O carro a diesel. Antigamente, bomba mecânica, biomecânica, ninguém ouvia se falar em injeção eletrônica em diesel. Quando veio a primeira notícia, eu fui um dos que disse, isso aí vai levar anos. Não foi da noite para o dia. Aconteceu muito rápido. Então, a minha pergunta em cima disso aí é o seguinte. O carro híbrido e o eletrificado, que é que você chama que tem que ligar na tomada, você não acha que com essa nova tecnologia, com a tecnologia que está vindo aí muito avançada em cima dos carros elétricos, você não acha que ele vai passar por cima disso aí, que o híbrido e o eletrificado vai já acabar? Eu tenho uma opinião bastante bem formada sobre isso. Vocês lembram o carro Flex, que a Volkswagen lançou o Gol 2003? E em um ano, e no começo houve assim, as outras montadoras meio falaram, isso aí não vai dar certo, não sei o quê.
Em 1 ano, 2 anos, quem não tinha veículo flex estava perdido. Não vendia mais carro, porque você ia comprar o carro, mas não é flex? Como que não é flex? Então, eu diria que o novo flex é o carro híbrido. Eu posso errar, mas eu diria que até o final de 2024, em 2 anos, quem não tiver carro híbrido, mas tiver para vender, né? Não é para ter um lá só para dizer que tem na sua portfólio de produtos, vai estar fora de mercado. 2 ou 3 anos, ele vem uma velocidade muito acima do que a gente imagina. Ele é o novo flex. É porque eu fiz essa pergunta porque o carro eletrificado, quer queira, quer não, você tem que ligar ele na tomada. Então, isso aí ele já está consumindo energia na rede, então tem que ter fontes de energia para fornecer. Então, assim, não se fala do consumo, de quanto ele gasta para carregar as baterias, né? O que isso afeta no meio ambiente, que tem que ter as usinas para gerar energia, para fornecer para os carros, né? Eu pergunto por isso, porque eu acho que a tendência... Daí entendi. Nós temos que levar em consideração que um veículo a combustão tem uma eficiência de 30%. Cada joule de energia que você gasta, chega na roda 1/3, mais ou menos. Então, é mais ou menos essa relação. O veículo elétrico tem uma eficiência energética de 90%, chegando em 95%. Então, você gasta 1 joule, você usa 95% daquele joule. Então, o sistema como um todo, ele é mais eficiente. Obviamente, você tem que estudar tudo, e é o que está sendo feito agora. Não tenha dúvida, você tem que preparar toda a sua rede de energia elétrica, tem que preparar as novas fontes, e aí, basicamente, o que está vindo muito forte é a solar e a do vento, né? E tem até do mar, né, que estão pesquisando isso das ondas. Né? E só para encerrar, a caixinha preta, que eu odeio essa caixinha. Só para complementar, além da eficiência energética, o carro tem uma vantagem. A usina, mesmo que ela seja a carvão, ela está lá no meio do mato, normalmente. Vai ter problema no aquecimento, mas ele tira um dos problemas que nós queremos atacar, que é a poluição na cidade. Então, é melhor você tirar daqui e colocar num lugar que você vai afetar olhando o ser humano, porque na cidade você tem um monte de gente. Vai girar, acaba chegando. A caixinha preta, hoje a gente ainda tem, as que você não consegue acessar, está atrás do painel, mas você, não sei se a Alphatest tem essa informação. A gente paga para ter o acesso, pela UBD. O scanner normal, você entra, você tem todas as informações, só que você não faz nada. Nenhum reset de revisão você consegue apagar. Mas, se você pagar o acesso, a montadora você consegue, via online, liberar o scanner. O sistema SGW só está liberado pagando na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a empresa de equipamento tem que pagar uma fortuna para homologar, mais uma anuidade de uns $20 mil para cada... Imagina cada montadora, $20 mil, R$100 mil. E o mecânico tem que pagar uma mensalidade para ter isso aí. Mas não está disponível aqui. Você vai falar com a Fiat aqui, eles nem sabem do que se trata. Ou seja, a gente não tem acesso a isso. Nos Estados Unidos já tem acesso, e na Europa já tem acesso. Você paga. E é o que eles querem no final. Então, daqui a pouco, eles vão estar lançando aqui... A Alphatest vai ter que pagar lá uma fortuna para homologar o equipamento dela, depois uma anuidade de em torno de $20 mil, isso para cada marca, tá? De carro, esse que é o problema. Você imagina, você fala, $20 mil não é tanto assim, R$100 mil, dá para pagar num ano, vai? Não é? Mas se você pegar 1, 2, 3, se todo mundo começar a fazer isso, o mecânico é a mesma coisa. A mensalidade lá em torno de $200, R$1.000 por mês. Você fala, poxa, R$1.000 dá para eu pagar. 1.000 de uma, 1.000 de outra, daqui a pouco a mensalidade está em 10 mil, 20 mil. E vamos para a última pergunta aqui, por conta do horário. Eu fiquei só pensando que, ainda bem que vocês têm como resolver isso, porque o que eu perco de carregador de celular, se eu for perder de carregador de carro, eu não ligo o carro nunca mais, nunca mais. Cadê você? Rodrigo? Rodrigo Moreira pediu aqui para fazer a última pergunta. Então tá aqui, ele é o próximo palestrante, é meio que um spoiler da próxima palestra, está contigo, Rodrigo. Clóvis, tudo bem? Eu assisti a sua palestra lá no Seminário Automotivo de São Paulo, mas lá não tive a oportunidade de fazer a pergunta que eu queria fazer. Aliás, já assisti outras palestras com esses dados todos que você traz aqui, como presidente lá do 5 Peças do Rio de Janeiro, a gente toda hora tem dados vindo, né, de pesquisa e tal. E aí eu conversando com um colega outro dia, eu falei sobre carro elétrico, que é o objeto da minha pergunta, sobre se é presente ou se é futuro. Você apresentou alguns dados aqui de 2040, por exemplo, lá na Noruega, já ouvi falar que em 2025 algumas montadoras não fabricarão mais carros a combustão. Mas a minha pergunta objetiva é, pegando o exemplo do consumidor, eu não entendo nada de oficina, nunca trabalhei em oficina, não é o meu ramo de atividade. Quando trabalhei com automóvel era na compra e venda, no comércio, hoje eu tenho um escritório de advocacia. Mas no feriado 7 de setembro, eu moro no Rio de Janeiro, fui para Ouro Preto, passar o feriado em Ouro Preto. Uma viagem de 300 quilômetros aproximadamente.
E fiquei imaginando, se eu tivesse um carro elétrico, eu não chegaria lá. E se chegasse, como a BMW, por exemplo, tem uma autonomia um pouco maior do que os outros, 500 km, 600, algo em torno disso, não voltaria. Então, para o Brasil, esquecendo esse quadro que você pintou aí da Europa, porque tudo que acontece lá vem para cá, a gente sabe disso, mas não é tão rápido assim, né? Em que momento aqui no Brasil, eu, como consumidor, posso ter um carro 100% elétrico, que eu tenha a disponibilidade de abastecer em cada esquina, como eu tenho hoje a gasolina? Hoje, no final desse ano, eles estão prevendo nós vamos ter em torno de 3 mil postos, eletropostos, que a gente fala. Então, já 3 mil é um número pequeno. Em 2 anos, os números das empresas aí que estão investindo nesse setor, inclusive a Shell, junto com a Raizen, né, está investindo muito nisso, né? O grupo que hoje tem a franquia da Shell no Brasil, vamos dizer, né? Eles estão prevendo em torno de 10 mil eletropostos em 2 anos. A Volkswagen está investindo, a Volvo está investindo. Então, vai haver um investimento muito forte nesse sentido. Mas ainda o Brasil, pelas dimensões continentais que a gente tem, ainda assim a gente vai... Por isso que eu digo que eu acho que a grande onda vai ser o carro híbrido, realmente. Então, o carro híbrido, você não tem esse problema. Você pode usar o motor... Você usa elétrico quando tiver energia elétrica, acabou, você usa como era o gás. Aí você acabou o gás, você usa o... E os carros cada vez mais estão agora novas baterias que elas carregam em 20, 30 minutos. É o tempo de você tomar um cafezinho no banheiro, dar uma esticada na perna. Você para num posto de gasolina, você não fica menos que 20 minutos lá, se você for pensar bem, né? Então, isso é uma onda que vem. Agora, eu acho que... hoje, se eu fosse... Meu carro é combustão ainda, mas o próximo eu estou vendo qual comprar. Eu acho que vai ser um híbrido, provavelmente, mas um híbrido plug-in que eu possa... E depois você pode carregar. Agora, em São Paulo está tendo uma coisa, as construtoras já estão fazendo propaganda de que lançamento, um ponto de carga de veículo elétrico em cada garagem. Então, isso já virou um item de venda de apartamento, ou seja... Tem a obrigatoriedade, mas eles têm que pôr alguns lá, né? Então tem que dar 2, 3, mas tem a Patriani, que é uma construtora de Campinas que está atuando em São Paulo. Todos os prédios deles têm uma vaga, pelo menos, para cada apartamento com local para carregar o veículo elétrico. Então isso é uma coisa que vai demorar um pouquinho ainda, talvez demore, né? Eu acho que é uma coisa que nós estamos falando de 5, 10 anos já, uma coisa que já vai demorar mais para 10 anos, talvez. Aí já é um prazo um pouco maior pelo tamanho do Brasil. Silvia, já sei, o meu tempo acabou, Clóvis, eu sei. Me diz uma coisa, eu abasteço onde? É um posto, bota onde? Como é que eu encho o tanque? Como é que eu encho o tanque desse carro? Tem um em local, casa? Não, em casa também. O pessoal já está usando a tomada de gás? Já, né, em casa. Então, isso que eu estou falando, os novos... A tomada 3 pinos? Não. É a tomada... Não, tem um conector especial lá. Tá, só para eu saber. É a bendita 3 pinos. Eu quero me preparar para isso. Tem que ser 220 volts. Certo. E é por isso que os prédios novos... Em São Paulo já é obrigatório a construção nova ter locais para abastecer veículo elétrico. E algumas construtoras já estão fazendo um anúncio que cada apartamento tem uma vaga. Não, porque é obrigatório ter lá 1, 2, 3 vagas, seja o que for. Mas você abastece em casa... Então, muitas montadoras já te dão um carregador caseiro, outras você tem que comprar com acessório. Não é USB não, né? Eu quero só ver se eu consigo adaptar as coisas. É um cabo. Ou você abastece Muito justo. A Volvo, por exemplo, você abastece em qualquer concessionária, nos shoppings em São Paulo tem lugar, e eles dão de graça, você não paga nada. Olha e aí. tem vários shoppings em São Paulo dando de graça. Eita. Porque é para ir lá no shopping. Então você vai lá no shopping, enquanto você está fazendo compra, você abastece e não paga nada por enquanto. Eita. Gente, agradecer aqui ao Clóvis Pedroni Júnior, a Silvia está ali. Ranieri, por favor, para fazer aqui o encerramento. Lá. Acabou. Ok. Obrigado, pessoal. O que o Ranieri fazer o encerramento. Receber aí a lembrança. Por favor, Silvia, pode entrar. Deixa ali. Eu participei em São Paulo do seminário automotivo e o Clóvis fez uma palestra. E quando eu terminou de fazer a palestra, eu disse, vou sentar ali, vou fazer amizade com o Clóvis, vou chamar ele para Fortaleza. E aqui ele está. Tudo que a gente consegue, da gente com jeitinho, né? Não, Nato? Eu queria chamar o Rogério Façanha aqui, para, por favor, entregar aqui esse mimo para o Clóvis levar para... Aí vou pedir só para vocês tirarem a fotinho aqui bonitinha, aquela foto. Deixa eu tirar esse papel aqui. Pode já ficar com... vamos fazer aquela foto para o Instagram, por favor.
Olhando para essa câmera aqui, isso, por favor. Olha só que maravilha, com um sorriso. Vou pegar meu presente. Obrigado, gente. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Ranieri. Começou uma outra reunião aqui agora, Ranieri. Agora começou uma outra reunião. A Silvia está olhando para mim, ó. Silvinho, só um pouquinho, Silvinho, para falar uma coisa aqui com a presença do Clóvis. Gente, a gente precisa se unir em nível nacional, assim como nós nos unimos aqui em Fortaleza, e aí saiu a Carta de Fortaleza, porque do contrário, a gente não vai conseguir reparar os carros novos. E por que isso vai acontecer? Porque as montadoras vão guardar esse segredo nas mãos delas. Então a gente tem que ter força. Nós não temos, Clóvis, nenhum representante no Congresso Nacional que representa o setor de autopeças e reparação automotiva. Então nós precisamos ter união e ser fortes, unidos. O poder público tem que entender, Diego, que a gente tem que ser forte porque estamos unidos, não é isso, Marcelo? Do contrário, a gente vai perder esse nosso filé, Cláudio. Não tem jeito. Então, distribuidor, varejo, oficina, todo o setor tem que estar unido nesse objetivo danado. Ou é assim, Carmen, ou a gente fica sem esse nosso mercado. Por isso, que há 10 anos que eu tenho esse sonho, Clóvis, a gente uniu o setor como um todo, Marcelo, e graças a Deus conseguimos agora. Então, nós criamos aí a Aliança do Aftermarket Automotivo do Brasil, onde o Marcelo é nosso guru e nos representa. Obrigado, Clóvis.